paz do Senhor para os irmãos. Estamos finalizando hoje o nosso primeiro trimestre de 2021, a qual estudamos sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. No segundo trimestre, nós estaremos estudando na classe dos adultos sobre os dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Na classe dos jovens, nós estaremos estudando o cuidado de Deus com o corpo de Cristo, lições da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios para os nossos dias. Amém? Hoje é a nossa última aula, 13ª lição, da terceira aula, e nós gostaríamos que você acompanhasse junto conosco, o que Deus tem a falar ao seu coração. O título diz assim: voltados os olhos para a bendita esperança, o que nós iremos estudar. O texto áureo fala assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito 2:13. A verdade prática: a nossa esperança é algo vívido e real. Não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. Amém? A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Atos, capítulo 1, 6 ao 11. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos, as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isso, vendo-o eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Glória a Deus. O nosso objetivo geral da lição de hoje é voltar os olhos para a bendita esperança. No caso, o objetivo específico primeiro ponto vai falar sobre a afirmação que breve Jesus virá. O segundo vai destacar a necessidade da vigilância. E o terceiro ponto da nossa revista vai estimular a viver com fidelidade. Amém? A introdução nós iremos ler, diz assim: a expressão bendita esperança se refere à segunda vinda de Cristo, que é a esperança da igreja desde que Jesus retornou ao céu. Essa expectativa vem aumentando à medida que o tempo vai passando. A presente lição pretende esclarecer quão breve será esse evento para que cada um mantenha a vigilância e a fidelidade. Então nós iremos falar sobre a bendita esperança, que é a segunda vinda de Jesus, e aqui nós iremos aprender como nós temos que estar aguardando essa bendita esperança, com essa esperança que a qualquer momento o Senhor, Ele virá buscar a sua igreja, tá bom? O primeiro ponto, ele vai falar sobre breve o Senhor virá. Diz assim: a vinda de Jesus é tão certa quanto a sucessão dos dias e das noites. E disso não temos a menor dúvida. Esse dia está próximo e os sinais que precederão a vinda de Cristo já estão presentes. Para muitos é irreal, não acreditam, mas para nós tão certo como a noite virá logo após o dia e sucessivamente o dia virá após a noite e assim por diante, nós acreditamos também na vinda de Jesus. Então, para nós é claro, para nós é algo que não nos traz nenhuma dúvida a Bíblia Sagrada. Pelo contrário, a Bíblia nos esclarece sobre a vinda do nosso Mestre para vir nos buscar. Para nós entendermos isso, eu vou ler aqui um pouco. Eu queria que você assimilasse sobre esse entendimento da segunda vinda de Jesus, que é a nossa que é a bendita esperança, aquilo que nós aguardamos com tanto carinho e amor ao nosso Mestre. A segunda vinda de Cristo é uma verdade ensinada na Bíblia inteira, com abundância de detalhes nos evangelhos e nas epístolas.
Todos os ramos do cristianismo concordam que Jesus um dia voltará, mas essa unanimidade não ocorre no tocante à maneira como isso vai acontecer. Então nós iremos aprender a forma correta, né? E é uma linha de pensamento de alguns que acreditam de outra forma. Há diversas interpretações sobre o tema que fogem ao escopo da presente lição. Então, há diversas linhas, né, que fogem daquilo que nós iremos estudar hoje. Então, para nós, inclui-se na expressão segunda vinda, Jesus ele veio a primeira vez. Ele morreu pela humanidade, ressuscitou e hoje está à destra de Deus, certo? Então nós aguardamos porque ele prometeu voltar. Então nós falamos sobre a segunda vinda de Jesus. E essa segunda vinda, ela se divide em duas fases distintas. A primeira, o arrebatamento da igreja, ok? A segunda é a vinda de Jesus em glória. Então eu queria que você, Anário, prestasse atenção. A primeira fase, Jesus vem para a igreja. Ele vem para a igreja e levará a igreja. Ele vai arrebatar a igreja. E a segunda fase, ele virá com a igreja em glória para livrar Israel e destruir as nações inimigas. Ok? Essa primeira fase ocorrerá antes da grande tribulação. E a segunda fase ocorrerá depois da grande tribulação. A grande tribulação é um período de 7 anos. E a Bíblia também fala, né, que a grande tribulação, ela faz parte do dia do Senhor. Ou seja, o dia da grande ira não é um dia de 24 horas. Esse dia do Senhor, né, ele não é um dia de 24 horas, né? Você pode até imaginar, pelo contrário. É um período de tempo que Deus derramará sua ira. E na grande tribulação é onde Deus derramará sua ira sobre os filhos da desobediência. Não só isso, né? Esse período é onde o anticristo estará reinando. E ele oprimirá e ele perseguirá até alguém que venha professar o nome de Deus. Então, são dias terríveis, ok? Então, a vinda de Cristo, vamos falar agora da primeira fase, do arrebatamento da igreja, né? A Bíblia Sagrada diz assim: dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 15 ao 17. Falamos sobre o arrebatamento. Então nós queremos provar para os irmãos que o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação, que é chamado o dia do Senhor. Um período de tempo que Deus derramará a sua grande ira. Então esse dia vai começar aqui, ó, na primeira fase. Logo Jesus levar a sua igreja, certo? Se iniciará o dia do Senhor, o dia da grande ira do nosso Deus. Então nós lemos que aconteceu o arrebatamento. Então vamos provar agora que é antes o dia do Senhor da grande tribulação. Amém? Que vai se iniciar, o arrebatamento será antes da grande tribulação. No livro de Joel, capítulo de número 2, versículo 1 e 2, diz assim: tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbe-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. Dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração a geração. Olha como é interessante, a Bíblia fala que o dia do Senhor será dia de trevas. Ele está se referindo à grande tribulação, o grande período de tempo
que Deus derramará a sua ira e que haverá um grande povo oprimindo as nações, as pessoas, nesse período que será o reino do anticristo. Então a Bíblia se refere que será de trevas, dias terríveis. Então nós iremos continuar para provar que nós seremos arrebatados antes desse dia terrível, conhecido como o dia do Senhor ou a grande tribulação, que se inicia no arrebatamento. Amém? Glória a Deus. No livro de Mateus capítulo 24, a Bíblia diz no versículo 21, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá. Então esse dia aqui será um dia de grande aflição, como nunca houve e nunca haverá. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, para começar a provar, primeiro nós provamos que será dias de trevas terríveis e que se iniciará aqui, ok? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2 diz: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão. A vinda do Senhor, o dia do Senhor, ele se iniciará aqui. Então o Senhor virá como um ladrão, ou seja, pegará desprevenido aqueles que não quiseram nada, por isso que vão passar na grande tribulação, mas aqueles que estarão apercebidos serão arrebatados. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Lucas 21 e 36, aqui literalmente vai provar que nós não iremos passar pela grande tribulação. A Bíblia diz que o Senhor vai vir, o dia do Senhor virá, e ele virá como um ladrão, ou seja, ele se inicia aqui. Começará o dia do Senhor de uma forma que vai pegar muitos desapercebidos, ok? Aí diz assim a palavra do Senhor no livro de Lucas capítulo 21 e 36. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos. Olha o que aqui diz aqui, ó, de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Se você ler para trás o contexto, ele vai falar da grande tribulação, da assolação, né, da desolação que virá, que profetizou o profeta Daniel, abominação desoladora, né? Abominação desoladora. Essa abominação é a grande tribulação. E quando mais na frente, Lucas, capítulo 21 e 36, ele diz, ó, evitar todas as coisas que hão de acontecer. Então, a Bíblia nos orienta a vigiar, né, a orar, ficarmos preparados para que aquele dia nós viemos a se livrar, para que isso não venha acontecer conosco. Não só nessa passagem diz isso. 1 Tessalonicenses 1:10 diz assim: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então o Senhor Jesus, ele também ele vai nos livrar da ira futura, ou seja, da grande tribulação, da ira que há de vir sobre a face da terra. No livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, diz dessa forma: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a vinda de Cristo, o arrebatamento, a vinda de Cristo, a segunda vinda, é em duas fases, como nós já falamos. A primeira fase ocorrerá antes da ira, antes da grande tribulação. Deus nos livrará, né, para que nós não venhamos a passar pela grande ira. Está na palavra do Senhor, tá bom? E logo após a igreja ser arrebatada, terá esse período da grande tribulação, e no final da grande tribulação ocorrerá a segunda fase da segunda vinda de Jesus. Nós somos conhecidos como pré-tribulacionistas, porque acreditamos que nós seremos arrebatados, né, antes da grande tribulação, antes do dia do Senhor, né, que se iniciará, na realidade, com o arrebatamento. Existem os mid-tribulacionistas, que é aqueles que acreditam que Jesus virá no meio da grande tribulação, 3 anos e meio. Existem os pós-tribulacionistas, que são esses que acreditam que a segunda vinda de Jesus só é de uma só fase, né? Que arrebatamento, a vida em glória, tudo é uma coisa só, né? Então, a vinda do Senhor Jesus, ela acontecerá antes da grande tribulação, ok? E não só isso, né? Para nós termos um entendimento melhor, ninguém sabe nem o dia e nem a hora que isso ocorrerá. No livro de Marcos, capítulo 13, 32 diz:
Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Louvado seja Deus. Dia e hora ninguém sabe. Outra coisa, será rápido, será de uma forma, será no momento, num piscar de olho, como diz a Bíblia Sagrada. No livro de 1 Coríntios 15 e 52 diz, no momento, no abrir e fechar de olhos. Alguém pode até dizer, não, mas o olho pode abrir e pode fechar devagar, né? Alguém ouvia até chegar comentar isso. Não existe isso. No momento, a Bíblia diz, é naquele instante, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Louvado seja Deus. E a Bíblia compara também com a velocidade, essa rapidez de um relâmpago, porque no livro de Louvado seja Deus, Lucas capítulo 17, versículo 24, porque como o relâmpago ilumina desde a extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Então o relâmpago é tão rápido que caso alguém esteja olhando para o céu, pode até contemplar, mas é mostrando a rapidez. Então o que as pessoas irão perceber? Que a igreja do Senhor sumiu sobre a face da terra. Haverá um caos em todo o planeta, porque o povo de Deus em todo o planeta será arrebatado. O Senhor os levará na primeira fase, que é o arrebatamento do Senhor. Na segunda fase, essa que Jesus vai vir, na primeira Jesus vai vir para a igreja para buscá-la, na segunda ele vai vir com a igreja, ele vai vir com poder e glória, ele será visto por todas as pessoas. Em 2 Tessalonicenses, louvado seja Deus, glória a Deus, tanto é, louvado seja o nome do Senhor. 2 Tessalonicenses, a Bíblia fala, capítulo 2 e versículo 8, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Ou seja, Jesus ele vai vir, pelo esplendor da sua vinda, ele vai aniquilar o anticristo e as nações que vieram para destruir a nação israelita. Em Mateus capítulo 24, versículo 29 e 30, diz visivelmente que o Senhor virá, né, e ele será visto por todas as nações. Diz assim: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará luz, e as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então Jesus virá com poder e grande glória, né, e será visto pelas nações. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando a revista, diz assim, quando o Senhor Jesus ascendeu ao céu, os varões de branco disseram que ele virá da mesma maneira que subiu. Esse cenário é de sua vinda em glória e não do arrebatamento da igreja. Então, quando os apóstolos estão olhando para o céu, vendo Jesus subir e uma nuvem oculta Jesus, os anjos estão ao lado dele e olham para eles, para os apóstolos, e dizem: por que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que vocês estão vendo subir, ele há de vir assim como vocês estão vendo subir do Monte das Oliveiras. E quando Jesus vem na segunda fase, ele vai pisar o Monte das Oliveiras, ele será visto. Tanto é que a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, no livro de Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz assim: eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então todas as pessoas irão contemplar na segunda fase, tá bem? Então a segunda de Jesus, para nós que somos conhecidos como pré-tribulacionistas, acreditamos que essa segunda vida ocorrerá em duas fases distintas. Primeiro, um arrebatamento, que é o da grande tribulação, e a segunda, que é a vinda de Cristo em glória. Ele será visível nesse momento. A primeira ninguém verá, mas a segunda ele será visto por todas as nações.
e o Senhor virá livrar Israel e julgar as nações. Amém? Continuando, o segundo ponto ele fala que é sobre uma promessa. Diz assim: ele prometeu, uma promessa de Jesus, ele prometeu voltar para nos buscar e nos levar para o céu. João diz isso, João capítulo 14, do 1 ao 3 diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Louvado seja o nome do Senhor. E no livro de Hebreus diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Jesus prometeu que voltaria para buscar a sua igreja. E no livro de Hebreus diz: retenha firme a sua fé, a sua esperança, né? Porque fiel é aquele que prometeu. Ou seja, Jesus ele prometeu e com certeza ele vai cumprir essa promessa. Amém? Continuando, diz assim: mas parece que antes do Pentecoste, os discípulos ainda não tinham uma compreensão exata dessa vinda. Pelo que se pode observar na pergunta dos discípulos: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? Então eles estavam querendo que o reino de Israel fosse libertado do jugo de Roma, né? E eles queriam saber se, Senhor, nesse tempo, por que eles falaram isso? Jesus estava falando do batismo com o Espírito Santo, que o Espírito Santo viria, que eles ficassem em Jerusalém e não saíssem de lá até ser revestido com o Espírito Santo. Jesus estava falando do batismo do Espírito Santo. Então eles não tinham uma visão clara, né, do lado espiritual que o Senhor Jesus estava querendo ali ensinar para eles. Talvez eles estivessem ainda pensando no reino físico, político, que era o pensamento dominante em Israel. Mas Jesus os corrige por duas razões principais. O dia e hora dessa bendita esperança é exclusivamente do Pai e está fora do radar humano. Jesus diz: olha, não vos pertence a saber nem o dia nem a hora. Eles estavam curiosos em saber, né, sobre esse momento, né, esse momento da promessa de Jesus se cumprir. Senhor, tu está dizendo que vamos ser batizados. Então ele diz para eles o que? Não se preocupe com o tempo, não se preocupe quando isso ocorrerá, porque não vos pertence. Isso só pertence a Deus. Ninguém sabe o dia nem a hora. Então não se preocupe. Se preocupe em aguardar o que eu estou falando, que é o batismo com o Espírito Santo. Sobre a minha vinda, né? Sobre a minha vinda, sobre isso que o Senhor quer que venhamos entender. Ele quer que nós estejamos o quê? Acreditando que Ele virá, mas não ficarmos ansiosos quando isso ocorrerá. Então Jesus deixa claro para ele que o tempo, estação, dia, tem coisas que Deus não revela, não deixou revelado e não revela para aqueles que servem a Ele. E a restauração do reino de Deus não é só para Israel, mas para todos os povos, Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus queria dizer para eles que eles ficassem tranquilos, fossem pregar o Evangelho, aguardassem o poder cair, fossem anunciar o Evangelho, fazer a obra de Deus. E outra coisa, ele queria mostrar para eles que esse renovo, essa esperança alcançaria todas as nações, tribos, todos os povos seriam alcançados. E não seria algo político, seria algo espiritual, a libertação do pecado definitivo, né? A salvação da alma. Jesus está voltando e quando a igreja foi arrebatada, estaremos livres do pecado para todo sempre. Então isso é um nível global, um nível mundial, tá certo? Então é uma promessa que Jesus fez e vai se cumprir, porque quando o Senhor fala, Ele cumpre as suas promessas. O dia se aproxima, então você pode estar dizendo assim: pastor, me diga uma coisa, Jesus ele vai vir, amém, nós estamos aguardando o arrebatamento, não se sabe o dia, nós estamos fazendo a obra do Senhor, tá certo? Agora, como é que eu sei que Ele está próximo ou não está? Os discípulos, os apóstolos, quando eles escreveram as cartas, eles diziam que já estavam na última hora. Se eles estavam na última hora, imagine nós, né? Quão perto nós estamos desse acontecimento de Jesus vir buscar o seu povo. E tem alguns sinais que o Senhor deixou com
alerta para cada um de nós sabermos que ele está próximo. A Bíblia, ela nos revela isso. O dia se aproxima, o terceiro item do primeiro ponto. Sabemos que a vinda de Jesus está próxima, pelos sinais claros que o Senhor Jesus nos deixou. Pregamos por toda parte que Jesus breve vem, e essa mensagem está em nossos hinos congregacionais e nos diversos cânticos inspirados nas Escrituras. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas o Senhor Jesus deixou sinais claros e evidentes que mostram que esse dia está próximo. Ninguém sabe o dia e a hora, mas ele deixou sinais. Os principais, nós vamos falar aqui de 2 que a revista fala, mas eu aproveitar vou ler outra passagem que fala de alguns sinais a mais, tá bom? Os principais são a efusão, ou seja, o derramamento do Espírito Santo, uma promessa para os últimos dias. O batismo com o Espírito Santo, Jesus disse assim, olha, fique na cidade de Jerusalém, se preocupe em ser revestido com poder. Esse sinal do batismo com o Espírito Santo, que se cumpriu logo após Jesus falar isso, 10 dias depois, quando ele foi assunto ao céu, se cumpriu. E já é um sinal que ele está voltando. É um dos sinais, né, já anunciando a vinda do nosso mestre. Tá bom? Diz assim no livro de Atos, capítulo 2, 16 ao 21. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Olha o que ele diz, e nos últimos dias. E os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Antes de iniciar o dia do Senhor, o que ia acontecer? É efusão, derramamento do Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo é um sinal antes da vinda de nosso mestre. Amém? Diz assim, que a partir do avivamento da Rua Azusa, tem se espalhado pelo mundo inteiro, os pentecostais são o maior movimento protestante do mundo. Então, o cristianismo, né? Aqueles que seguem a Cristo, nós pentecostais, a nossa crença não vem da reforma, o mover pentecostal, ele se incendiou, até foi falado em aulas passadas na Rua Azusa, mas na realidade o nosso princípio do que nós acreditamos é a palavra do Senhor. Esse cumprimento se iniciou lá em Pentecostes, na festa de Pentecostes, lá em Israel, e nós acreditamos nisso, né? Nós acreditamos no batismo com o Espírito Santo, a qual teve um grande avivamento conhecedor do meio pentecostal da Rua Azusa, onde Deus fez algo extraordinário. E aqui estamos nós, né, acreditando nesse poder, acreditando que o Senhor ainda batiza com o Espírito Santo. Nós somos pré-tribulacionistas, nós também somos pessoas que acreditamos no poder do Espírito Santo, que são para os dias de hoje, por isso que nós somos conhecidos como pentecostais. Então, o primeiro sinal que a revista aqui nos mostra é a fusão, é o batismo com o Espírito Santo. O segundo é algo evidente, que é a fundação do Estado de Israel, que desde 1948 ostenta a sua bandeira, tremulando na sede das Nações Unidas como Estado soberano. O que é isso? Israel, ele é conhecido como uma figueira. Eu vou ler essa passagem para que você venha entender um pouco, tá bom? Israel é conhecido como uma figueira. Então ele é como se fosse um termômetro, né? É como se ele dá o alerta que Jesus está próximo ou não. Então, o que acontece com Israel, ele reflete como sinal, né? Está anunciando que Jesus está voltando. Então, acontecimentos, o ocorrido que aconteceu com a nação israelita foi um dos sinais
né, como prova que o Senhor mesmo está vindo, que ele era um dos sinais que acontece como um anúncio que Jesus está voltando, né, que ele está vindo para buscar a sua igreja. Diz assim no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 29 ao 31, diz assim: e disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmo, vendo-as que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Disse-lhes uma palavra: olhai para a figueira. Israel, existe um símbolo da figueira em relação a Israel. Olha o que é que diz no livro de Oséias, capítulo 9, versículo 10. Achei Israel como uvas no deserto, vi a vossos pais como a fruta temporã da figueira no seu princípio. Mas eles foram para Baal-peor e se consagraram a essa coisa vergonhosa, se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Vi a vossos pais como a fruta temporã da figueira. Então Israel é conhecido como a figueira, né? E Jesus diz: olhem para a figueira, quando começarem a ver ela brotar, vocês percebam que está próximo à minha vinda. Então Israel se viu como um sinal. Em 1948 ela ficou em um só momento Israel nasceu, e num só momento houve o cumprimento da profecia do nascimento da nação Israel como Estado soberano. E tem uma passagem na Bíblia se referindo a isso, né? A volta de Israel como uma nação, como uma potência que estava espalhada, e Deus os trouxe e eles foram reconhecidos como um Estado soberano. Isaías capítulo 66, versículo 8 diz: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Então, em um só momento, em uma só decisão, resolveram, né, reconhecer Israel como Estado soberano em 1948. No livro de Ezequiel diz: e vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então, o Senhor, Ele trouxe o povo de Israel espalhado por todas as nações, foi criado um Estado soberano, e hoje ele existe e é reconhecido pelas Nações Unidas como uma nação, como um Estado soberano. Amém? Mas não só isso, não só o derramamento do Espírito Santo é um sinal que Jesus está vindo, não só Israel ter sido reconhecido como Estado soberano em 1948, mas também Jesus, em Mateus capítulo 24, versículo do 3 ao 14, ele dá alguns sinais a mais. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é visto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Glória a Deus. Então, o Senhor Jesus, ele deixou não só o batismo, não só Israel, né, como sinal que ele está voltando. Não, ele deixou também guerras, rumores de guerras que iriam acontecer. É o que temos presenciado, né, já passado, conflitos que ainda estão acontecendo, fomes em vários lugares, as pestes que são as pragas,
vivemos em meio a uma pandemia que atinge todo o nosso planeta, muitas pessoas têm morrido, o Senhor, Ele tem guardado alguns já para o dia do arrebatamento, e nós vivenciamos esses dias, falsos profetas, pessoas que pregam a mentira. Então são sinais que Jesus está voltando. E tanto é que, se você prestou atenção, o versículo 14 diz: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e testemunha a toda a gente, e então virá o fim. A incumbência da igreja é isso, é continuar proclamando sobre a esperança bendita. Jesus está voltando, Ele virá buscar a sua igreja, e depois da grande tribulação Ele virá com poder e grande glória com a sua igreja, e todas as pessoas o verão. Amém? Então, esses sinais, eles falam da vinda, né? Eles estão anunciando que Jesus está próximo. Então, a qualquer momento nós aguardamos, nós pentecostais aguardamos Jesus vindo. Louvado seja Deus. O segundo ponto, ele fala sobre a necessidade de vigilância. A vigilância é algo que nós precisamos e nós necessitamos, tá certo? E nós temos que estar atentos, aguardamos com os olhos abertos, porque o Senhor está vindo a qualquer momento. Vigilante é isso, está com os olhos abertos. É como uma pessoa que trabalha na noite, é vigia, e a obrigação dele é estar acordado, vigiando o patrimônio, né, de outra pessoa. Então nós temos que estar atentos, porque a qualquer momento pode vir o inimigo e nos pegar dormindo e sermos, infelizmente, perdermos o cumprimento da vinda de Cristo, do arrebatamento em nossas vidas. O primeiro item, o primeiro ponto, fala a exortação à vigilância. Nos exorta a ficar vigilante. O Senhor Jesus nos exorta com muita ênfase sobre a necessidade da vigilância. Ele diz o quê? Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Você não sabe quando Jesus virá. A Bíblia Sagrada fala que Ele virá à noite e virá também de dia. A Bíblia diz por quê? Porque o fuso horário prova que o arrebatamento ele é global, que o arrebatamento ele acontecerá, em todo o planeta. A Bíblia diz que estarão dois de noite numa cama, um será levado e o outro será deixado. Estarão dois no campo trabalhando, um será levado e o outro será deixado. Então, se entende que estão no campo, estão trabalhando de dia, e estão à noite na cama, estão à noite. Então, isso ocorrerá à noite em alguns cantos, e quando é noite no nosso planeta, em outro lugar é dia. Então, será um evento global, um evento mundial do arrebatamento do Senhor. Então, ele diz o que? Vocês não sabem o dia nem a hora, então fiquem atentos para isso. Louvado seja o nome do Senhor. A razão disso é porque ninguém sabe quando vai acontecer a sua vinda. Essa era também a preocupação dos ensinos dos apóstolos. Então os apóstolos eles falaram isso. Meus irmãos, muitas pessoas não acreditam no arrebatamento. Para muitos é fantasia. Mas faz tanto tempo que vocês pregam, cadê a vinda? Cadê o fim do mundo? Olha o que diz no livro de 2 Pedro, capítulo 3, 8 ao 10. Diz assim: mais amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Olha o 10. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ainda que alguns tempos tardia, Jesus prometeu na faixa de 2000 anos atrás. Para ele é como se fosse 2 dias. Então, foi 2 dias atrás que o Senhor falou isso. Para nós faz 2000 anos, mas para Deus, nós vamos ver aqui na frente, para ele é como se fosse 2 dias. Então faz pouco tempo que o Senhor disse que voltaria, e ele está próximo de voltar para buscar a sua igreja. Então estejamos o quê? Alertas, com os olhos abertos.
O ensino de Jesus nas diversas parábolas e nos discursos escatológicos, como em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, dá muita ênfase à necessidade de os crentes estarem atentos. Então, é uma advertência para nós estarmos atentos na presença do nosso Deus. Amém? Os alarmes falsos. Que alarmes são esses? Muitos líderes de grupos religiosos já arriscaram-se em marcar a data da segunda vinda de Cristo. Alguns deles cravaram várias datas, outros, depois de constatarem que elas não batiam, reinterpretaram as supostas profecias e as protelaram para outras datas. Todos esses líderes e grupos falharam. É um erro tentar adivinhar os tempos e as estações, pois só Deus sabe o dia e a hora. Então tenhamos cuidado. Muita gente anuncia que Jesus vai vir daqui a tantos meses, daqui a tantos anos. Quantos não falaram no ano 2000 o mundo ia acabar, né? Ficamos até sabendo que quantas pessoas se matam com medo, acreditando que será um dia terrível, né? Temendo o que poderia acontecer, e se suicidaram por acreditar em falsas profecias, né? E a vinda de Cristo, o dia do Senhor, ele é um grande dia terrível em trevas, como nós falamos. Mas olha, escute bem, mas não é para a igreja, é para aqueles que não querem nada com o Senhor. As pessoas que até se suicidaram, infelizmente cometeram essa barbárie, né? É porque se entendesse mesmo que o fim do mundo estaria para vir e compreendesse que antes aconteceria o arrebatamento, eles seriam uma felicidade para ele. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo expressa Maranata, ora vem Senhor Jesus. O desejo de Paulo e o desejo da igreja é que o Senhor venha. A bendita esperança que nós temos é a segunda vinda de Cristo, o arrebatamento. Então nós temos que estar desejosos para esse grande dia. A palavra de Deus rejeita todas as falsas expectativas acerca da vinda de Cristo. Essa maravilhosa doutrina tem como objetivo trazer esperança aos crentes, não a incredulidade, a falsa expectativa e os falsos alarmes falsos. Jesus disse: olha, não dê crédito se alguém disser ele ali, ele aqui. Não dê crédito, porque assim como o relâmpago aparece no Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a minha vinda, rápido. Coríntios, como nós já falamos, é num piscar de olho, é num momento. Então será rápido, Jesus vai vir. Então não dê crédito a outras coisas, né? Aguardem, fiquem apercebidos, ou seja, prontos, preparados, porque a qualquer momento ele se manifestará nas nuvens. Amém? Então nós falamos sobre a vigilância, os alarmes falsos. Nós iremos agora para o último ponto: vivendo com fidelidade. A Bíblia quer que nós venhamos a viver com essa fidelidade. Nós iremos primeiro trazer uma definição sobre isso. Fidelidade. O que significa a palavra fidelidade? É a qualidade de ser cheio de fé, característica do que é fiel. Lealdade. Os termos fidelidade, verdade, lealdade pertencem ao mesmo campo semântico na Bíblia. Seja o Senhor entre nós testemunha da verdade e fidelidade, mostrando toda boa lealdade. Fidelidade é uma demonstração de fé, lealdade, respeito, constância nos compromissos assumidos. Ser fiel, ser leal, ou seja, cumprir com os compromissos assim feito com o Senhor. É a mesma, podemos até comparar com um casamento. A lealdade de um homem para com a mulher, de uma mulher para com o homem. Deus, ele é fiel. E ele quer que a igreja, a sua igreja, seja fiel a ele, né? É o que nós iremos ver aqui no ponto 2 e no ponto 3. No ponto 2 ele vai falar que Deus, ele é fiel. Então esse relacionamento, ele é uma rua de mão dupla. Não é só Deus ser fiel e você faz o que você quer, não. Deus é fiel para com você, para conosco, para a igreja, o seu povo, mas nós também temos que ser fiel para com ele. Então, fidelidade é lealdade de ambas as partes. Deus é fiel e nós temos que ser fiel para com ele. Então, nós podemos até pode ser até acontecer isso, né? Essa é a palavra certa, de o homem ser infiel. Deus não, ele permanece fiel ainda que sejamos infiéis. Olha o que diz aqui, ó. A verdade é um dos atributos morais de Deus, do qual reflete outras perfeições divinas.
dentre as quais a fidelidade. Os atributos do nosso Deus, né, são gigantescos. E tem atributos que ele não compartilha, que é onipotência, onipresença, onisciência, mas tem atributos que o Senhor compartilha com a humanidade, que são os atributos morais, a verdade, a lealdade, né? Então essas coisas tem que estar na igreja. E Deus, Ele é fiel. Olha o que é que diz no livro de 2 Timóteo 2:13. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Como eu falei, o homem pode até chegar a ser infiel, deixá-lo, abandoná-lo, mas Deus não. Deus é fiel, ainda que sejamos infiel, Ele é fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. O Senhor é perfeito. No livro de Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. O Jesus de ontem é o de hoje e vai ser eternamente. Mostra a imutabilidade de Deus. Deus não muda, Jesus não muda. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai não muda, o Espírito Santo não muda e Jesus não muda. Se Ele falou que vem buscar a sua igreja, Ele virá, porque Ele é fiel. Ele é ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Louvado seja o nome do Senhor. A expressão a fidelidade de Deus é grande e expressa uma absoluta confiança, cuja ideia de firmeza, nos traz tranquilidade e firmeza, porque Ele falou, e se Ele falou, com certeza vai se cumprir. Assim como Ele cumpriu a promessa da vinda do Salvador do mundo, de igual modo a segunda vinda de Cristo, podemos considerar como um fato incontestável. Assim como Ele disse que mandaria o seu Filho para morrer pela humanidade, Ele disse que voltaria a segunda vez, então pode ficar tranquilo que o Senhor voltará. Então Ele é fiel. Agora nós também temos que ser fiel para com o Senhor. Por quê? Se Jesus vier e nós não estivermos vigilantes, atentos, aguardando, não é só aguardar, mas com fidelidade, nós não iremos participar do arrebatamento. Nós temos que estar atentos, mas sendo fiel, leal a Ele, guardando os seus estatutos, amando e servindo a Ele de todo o nosso coração. O terceiro item do nosso último ponto diz a fidelidade como virtude do cristão. Os atributos morais de Deus, já falamos, são aqueles cujas ressonâncias e reflexos são vistas nas criaturas humanas. A fidelidade é uma das virtudes cristãs provenientes do Espírito na vida do crente. Quando a pessoa aceita Cristo, a fidelidade é algo que é plantado no coração daquele que aceita Jesus, porque ele passa a ter o Espírito Santo. E o Espírito Santo derrama sobre ele o seu fruto, que no seu fruto, além de amor, paz, longanimidade, existe a fidelidade. Então isso é colocado dentro do nosso ser através do Espírito Santo. Por isso que precisamos de Cristo, porque o Senhor nos dá o seu Espírito, e o Espírito Santo tem algo chamado fruto, que dentre alguns há a lealdade, que é a fidelidade. Essa verdade é ensinada em toda a Bíblia, de maneira direta, nos relatos históricos e proféticos, nas parábolas e ilustrações, com importante virtude na vida cristã. Onde é que está? Podemos ler essa passagem. Em 1 Coríntios 4:2 diz: além disso, requer-se no despenseiro que cada um se ache fiel. Despenseiro são todos aqueles que professam o nome de Jesus. O que é isso? A igreja, ela tem a dispensa do céu com ela. A igreja, ela professa as bênçãos de Deus. A igreja, ela professa a cura, a salvação. A igreja, ela está guardada no seu interior, né? E através do Espírito Santo, essa dispensa, ela é dada para aqueles que estão passando fome espiritual, sedento espiritual, estão passando necessidade, e a igreja tem esse alimento, né? Através do Espírito Santo para essas pessoas. Louvado seja Deus. O quarto e último diz assim: Jesus responde à pergunta dos discípulos, ampliando o horizonte desse reino.
não vos pertence saber os tempos e as estações. Essa resposta foi dupla. Tempos, no grego, nessa passagem é cronos, e significa um longo período. Haveria um espaço de tempo para a pregação do Evangelho entre a descida do Espírito Santo e a vinda de Cristo. E as estações, nesse verso, é kairos, que significa ocasião, e se refere aos eventos críticos que devem acompanhar o estabelecimento do reino. Tempos e estações são prerrogativo de Deus. Esse versículo não vos pertence saber os tempos e as estações. Deixa eu explicar uma coisa para você. Existe o tempo do homem, que é chamado o tempo que nós vivemos, é chamado o cronos. O tempo de Deus é conhecido como kairos, que é a eternidade. Deus vive na eternidade. O nosso tempo é diferente do tempo de Deus, né? O nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tanto é que o tempo de Deus, a Bíblia fala que Deus ele é atemporal. Não precisa de tempo. O tempo existe por causa de nós. Nós, ao ser criado, Deus fez o tempo, né? Deus cria o tempo na realidade e coloca o homem dentro desse tempo. Então nós precisamos de quê? Minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, séculos. Esse é chamado o tempo da humanidade, o cronos, né? O tempo de Deus, que Deus é atemporal, não precisa de tempo, mas o tempo de Deus é conhecido como kairos. O que é isso? É a eternidade. Deus não está limitado a este tempo. É um tempo que Deus viveu na eternidade e viverá para todo sempre. Então Deus não está limitado ao tempo. Nós lemos aqui uma das passagens, acredito que você está lembrado, que a palavra de Deus diz que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, né? Nós não, humanamente falando, não tem como compreender isso. Então, para você entender, o passado para Deus é como se fosse o presente e o futuro. O futuro para Deus é como se fosse o presente ou o passado. Para Deus não está limitado ao tempo. Então, nós sabemos o que aconteceu, vivenciamos o presente, mas não sabemos o que vai acontecer no futuro. Deus, ele vivencia o futuro, o presente, e vivencia o passado. Ele não está limitado ao tempo, ele é atemporal, está fora do tempo. Conhecido como aqui na revista kairos, a eternidade. Deus vive na sua eternidade, num tempo que é desconhecido por nós, que a nossa mente não consegue captar. Como 1000 anos, um dia é como 1000 anos. Então a Bíblia fala que tudo isso é o nosso Deus, né? Esse Deus que está acima de todas as coisas, é um Deus que a nossa mente não tem a capacidade de compreender a grandiosidade dele. Então o arrebatamento, ele já sabe quando é que vai acontecer. Por isso que Jesus disse: ninguém sabe o dia, nem a hora, nem um filho, mas unicamente o Pai. Por quê? Ele sabe o futuro. Não só conhece, ele vivencia o futuro. Entendeu? Então Deus não está limitado a tempo. Nós estamos limitados a esse tempo. Então, quando ele diz que ele voltaria, é porque ele sabe, ele já vivenciou, ele vivencia isso. Porque Deus não está limitado ao tempo. Então nós temos apenas que aguardar. Todos os outros deuses, outro profeta, tudo aquilo que se fala contra a palavra de Deus, rejeite. Se o Senhor, pela sua palavra, disse isso como disse, então acredite que com certeza ele voltará. Para nós encerrarmos, nós queremos ler a conclusão. Viver com fidelidade é ser fiel e leal a Deus durante toda a vida. Eu queria ler só esse trecho. Viver com fidelidade é ser fiel e leal a Deus durante toda a vida. O apóstolo Paulo, no fim da sua vida, olha o que ele disse em 2 Timóteo, capítulo 4, 7 e 8. Diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Não somente a mim, ele me dará naquele dia, que dia? O dia que ele virá buscar a sua igreja. Os mortos irão ressuscitar primeiro, depois os vivos irão se encontrar com o Senhor. Aí ele diz:
Ele não vai dar só a mim, Paulo falando, mas a todos os que amarem a sua vinda. Nós temos que sim falar, Maranata, desejar que Jesus venha. Pastor, e aquelas pessoas que ainda não aceitam Jesus, vá orando, porque Deus, quando quer salvar alguém, Ele pode salvar toda a sua família, todos, né? Num piscar de olhos, salvar. Se essas pessoas irão acreditar em Deus, pode continuar desejando o arrebatamento da igreja. Não se preocupe, entregue a sua família ao Senhor, porque você está aqui, a sua família está em outro lugar. Quando você menos espera, o Senhor já tem salvado, e você, antes de receber a notícia, acontece o arrebatamento. Então fique tranquilo, a igreja tem que estar com o coração voltada para o arrebatamento. Diz Paulo aqui, amar a vinda do Senhor. Jesus vai vir buscar a todos aqueles que amarem a sua vinda. E possamos encerrar essa lição maravilhosa dizendo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus em Cristo lhe abençoe e nos encontraremos no próximo trimestre. Amém.